Vamos lá, boa noite, comunidade. Deixa eu chamar o Thomas de Toledo, professor Thomas de Toledo, boa noite. Boa noite, Joaquim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Boa noite. Primeiramente, obrigado por participar dessa live. Eu tenho acompanhado alguns vídeos seus no canal que você tem no YouTube. E estávamos falando justamente agora com a Gisele de como essa cobertura está ruim, como é difícil encontrar informação. E o seu canal tem informações importantes, mas análises importantes. Então, eu passo a palavra para você fazer a sua saudação. E no último vídeo que eu vi lá, eu gostaria de começar por ele, você está falando dos mercenários e das pessoas que estão indo para a Ucrânia para lutar e de como isso é um absurdo e o risco que existe, a irresponsabilidade do Zelensky. Passo a palavra para você, então. Perfeito, Joaquim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês da TV 247, pela boa cobertura internacional que vocês fazem, um dos espaços aqui da mídia alternativa do Brasil que tem dado grande contribuição para esse debate. Gostaria de dizer que eu estou aqui em Los Angeles, na Califórnia, vivendo uma situação muito difícil de bombardeio midiático. A minha situação só não está pior porque eu publico as coisas em português, porque se as pessoas lessem o que eu publico em português aqui, o cancelamento seria muito maior. Isso porque eu não tomo uma posição a favor do Putin, eu apenas tenho uma posição crítica ao Zelensky, crítica a todo esse processo midiático envolvendo a binarização desse conflito. Então, esse conflito está sendo tratado como uma luta do bem contra o mal. E para nós que já acompanhamos há muito tempo o imperialismo dos Estados Unidos, a gente sabe que a cada momento eles trocam o maior inimigo do mundo. Então, a gente já viu Saddam Hussein, a gente já viu Slobodan Milosevic, a gente já viu Muammar Gaddafi, a gente já viu Bashar al-Assad e agora chegou a vez do Putin. E o que eu tenho observado aqui é que existe um bombardeio de informação que vai muito além da mídia. Existe uma coisa que é massacrante, é a gente andar nos principais lugares da cidade, no Hollywood Boulevard, a gente está na Downtown, que é o centro da cidade, e vê outdoors gigantes com bandeiras da Ucrânia. Todos os aplicativos, todos os sites que você abre de qualquer empresa, seja de transporte, seja de supermercado, seja o que for, tem um ícone para doar para a Ucrânia. Onde se vai, tem bandeirinhas da Ucrânia pendurada, e já cheguei até a ver carros pintados com ataques, agressões ao Putin. Então, é realmente um bombardeio, e eu percebi que depois que eu comecei a ter certas publicações, pessoas da própria universidade se afastaram de mim, né, no sentido de binarizar essa situação, coisa que, assim, pessoas que eu tinha uma relação excelente pouco antes de eclodir o conflito e que, do nada, foi só eu manifestar a opinião que já entrei no radar como alguém que está apoiando um tirano, um ditador, coisa que não é verdade. Né? E sobre essa questão dos mercenários, nós precisamos diferenciar duas coisas. Uma coisa são os voluntários e outra coisa são os mercenários. O mercenário, ele é pago. Em geral, o que ele é? Ele é um militar aposentado, ele é uma pessoa que já trabalhou com segurança, com alguma coisa assim, que é contratado para fazer a guerra. E o voluntário é aquela pessoa que escolheu morrer como bucha de canhão para um comediante. Isso é tratar em português claro, porque a tática do Zelensky nessa guerra, ele sabe que ele não vai ganhar militarmente, então a única forma que ele tem de conseguir alguma vantagem é fazer essa guerra durar o máximo de tempo possível e produzir a maior quantidade de cadáveres. Então, com isso, ele espera que o boicote à Rússia comece a se surtir efeitos e ele ganhe a partir do tempo. Então, o tempo na guerra, nesse conflito, ele interessa basicamente a duas forças, aos Estados Unidos, que estão colocando as indústrias bélicas a todo vapor para poder suprir de armas à Ucrânia, inclusive de armamentos pesados, armas para se derrubar tanques, armas para se fazer ataques de precisão. Então, esse tipo de armamento que era extremamente controlado, eles estão despejando na mão do exército da Ucrânia, e esse chamado aos voluntários são para pessoas que não têm a mínima noção do que é uma guerra, como aquele caso lá do brasileiro lá que mandou aquela
aquele áudio, aquele vídeo dizendo que ele ficou surpreso, que ele não imaginava que isso era uma guerra. Claro, tem uma visão ali de jogo de videogame, tem uma visão da academia de tiro, onde ele atira para as coisas paradas, e agora ele está numa guerra real com o exército profissional, que é o exército russo. Não se trata de qualquer exército, nós estamos falando da segunda maior potência militar do planeta. Então, as pessoas que se voluntariam para isso estão indo para ser bucha de canhão. O que é a bucha de canhão num conflito? Quando você vai fazer um movimento de tropas, um deslocamento, muitas vezes você precisa criar uma distração. E a distração você cria como? Você coloca a bucha de canhão. A bucha de canhão é aquele que vai morrer na frente para que os outros possam passar, que a gente chama de boi de piranha no interior do Brasil, quando vai passar boiada, né? O boi magro você joga ali para a piranha comer, enquanto isso você passa com a boiada. Então, se alguém quiser ter esse papel, e não se trata, o que mais me deixa abismado é ver aqueles analistas da Globo comparando os voluntários que estão indo para a Ucrânia com a Guerra Civil Espanhola. Isso me dói profundamente, porque quem foi na Guerra Civil Espanhola foi para lutar contra o nazismo, e agora estão indo para lutar ao lado do nazismo, porque os nazistas dos grupos de extrema-direita que compõem as forças políticas internas da Ucrânia estão inseridos, integrados dentro do exército ucraniano. Eles usam, inclusive, símbolos, isso é explícito, e não é uma questão de, mas o governo do Zelensky não é nazista, isso está claro. Entretanto, os nazistas participam de instâncias importantes de poder no país desde o golpe de 2014, e no caso das forças de segurança, onde especialmente está acontecendo um combate bem sangrento em Mariupol. Que interessante. Essa análise, realmente o exército, os nazistas estão dentro até do próprio exército, são empoderados e, na verdade, de alguma maneira, que não há, vamos dizer assim, o Putin, portanto, não está errado quando ele fala que uma das missões, os objetivos dessa invasão é desnazificar a Ucrânia. Isso é fato. Existe hoje presença muito forte de nazistas, inclusive nas Forças Armadas lá, não é isso? Exatamente. Essa questão dos nazistas, nós precisamos entender, eu tenho chamado muito atenção para isso, porque 90% dos analistas está fazendo errado a leitura, porque estão tentando entender esse conflito à luz da Primeira Guerra Fria. Nós estamos na Segunda Guerra Fria. É preciso entender o paradigma da Segunda Guerra Fria, que é diferente da Primeira. Então, nós precisamos entender, eu recomendo a leitura do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, A Desordem Mundial, para a gente entender como são feitas as operações de falsa bandeira, como são feitos os financiamentos para grupos desestabilizadores. Então, como que funciona isso? Em cada país, você tem certas questões que geram cisâneas internas, que geram fraturas e divisões sociais. Então, por exemplo, no Oriente Médio não tem nazista, porque não faz parte da história do Oriente Médio. Ali tem fundamentalistas religiosos. Então, esses grupos são financiados para fazer o terror absoluto, degolar jornalista, para fazer destruir estátua de sítio arqueológico, acabar com a memória. Esse tipo de grupo é financiado com o objetivo muito parecido com o que os nazistas são na Ucrânia, que é gerar uma fissura social, e essa fissura social causar uma divisão na sociedade. E lá na Ucrânia, eles estão servindo exatamente a isso. Então, os estrategistas que armaram essa guerra, porque a guerra da Ucrânia, anotem isso, pessoal, a guerra da Ucrânia começou no ano 2014. Se fossem meus alunos, eu reprovaria quem colocasse que começou em 2022. Ela começou em 2014. São 8 anos de guerra, de bombardeio constante na região de Donetsk e Lugansk, e essa é uma segunda etapa da guerra. É uma segunda etapa. Então a gente tem que entender como que ela se desenrola em cada fase. Nós entramos numa fase um pouco mais complexa, que demorou 8 anos, e aí é curioso como muita gente tem falado que o Putin quis a guerra, o Putin quis a guerra. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acompanhei os debates que tiveram desde 2014, não acompanhei durante todo o tempo, acompanhei em 2014, um pouco depois, e retomei isso agora porque o conflito voltou. Mas esse debate no parlamento russo, na Duma,
ele ocorria com os comunistas, que é o Partido Comunista da Federação Russa, que é o segundo maior partido da Rússia, eles pedindo para o Putin intervir na questão de Donetsk e Lugansk. E o Putin era quem botava o pé no freio. Então, se o Partido Comunista da Federação Russa tivesse no poder, é muito provável que essa situação de Donetsk e Lugansk já estivesse sendo resolvida há muito tempo. O Putin, na verdade, ele pôs o pé no freio. E não estou dizendo isso para defender o Putin ou nada, eu estou olhando os fatos como eles são. E o Putin tentou negociar a todo tempo, evitar esse conflito. O que foi a gota d'água que levou ao conflito? Foi exatamente quando o Zelensky anunciou que romperia o Memorando de Budapeste. Que o Memorando de Budapeste, assinado em 1994, a Ucrânia abriu mão de ser uma potência nuclear. E esse é um outro fato que pouca gente está analisando. Por que os primeiros alvos táticos que a Rússia tomou foi, primeiro, Chernobyl, depois foi aquela outra usina... Sim, que até teve uma explosão de um prédio administrativo ali, etc. Exatamente, porque eles tomaram as centrais nucleares para proteger, de evitar com que material que possa ser usado para fins militares sejam deslocados. Então, o que eu tenho observado, né, alguns analistas que têm feito um erro muito grande, dizer o Putin está certo, o Putin está errado, o Putin está ganhando, o Putin está perdendo, a Ucrânia está ganhando, a Ucrânia está perdendo, a Rússia é isso. Essas análises é difícil a gente fazer, porque ninguém, exceto o núcleo estratégico do Kremlin, o núcleo duro ali, sabe exatamente quais são os objetivos e quais foram os cálculos que eles fizeram para poder entrar nessa guerra. Porque o que acontece? Não significa que porque a Rússia teve um monte de baixa nos primeiros dias que a Rússia está perdendo. Isso não é um jogo de futebol que você vai lá e ganha quem fizer mais gol, quem destruir mais cidades. Não é disso que se trata. A guerra é outra dinâmica. Você tem que entender quais são os objetivos militares. Os objetivos estratégicos dessa guerra, da Rússia, pelo que estou entendendo até agora, e aqui é analisando a evolução dos fatos, e não é tirando uma conclusão, eu acho que o Putin pensa isso, eu acho, não. Até agora, a Rússia já cumpriu alguns objetivos, por exemplo, controlar centrais nucleares, o que é importante para evitar uma nuclearização da Ucrânia. 2, desmantelamento dos laboratórios biológicos dos Estados Unidos. Esse assunto nós vamos ainda ouvir muito falar, porque eu demorei para tornar isso público que estava existindo, porque eu só vi as fontes russas. Quando eu vi as fontes dos Estados Unidos confirmando num depoimento no Senado dos Estados Unidos, dizendo a Victoria Nuland que ela teme que esse material caia nas mãos russas, se deu a confirmação de que realmente existem laboratórios de armas biológicas, tanto na Ucrânia quanto na Geórgia. Então, essa é uma situação que virá à tona, a gente precisa ficar atento a isso. Então, esse era um dos objetivos, e outro objetivo que a gente tem visto é essa questão da lista dos nazistas. Por que eles estão perseguindo os nazistas? Porque o Putin é o novo Stalin? Porque o Putin é o comunista? Não, nada disso. Porque é a ótica da Segunda Guerra Fria. Qual que é a ótica da Segunda Guerra Fria? Os nazistas foram financiados porque esse é um movimento que difunde o ódio aos russos. Se fosse, por exemplo, essa guerra acontecendo num país islâmico, provavelmente eles estariam financiando um grupo de fundamentalistas religiosos. Aqui no Brasil, aí onde vocês estão, né, no Brasil, provavelmente eles estariam financiando algum grupo de extrema-direita, saudosista da ditadura militar, ou ultraliberal, ou qualquer coisa assim, algum grupo aí de moleques novos na política que fazem turnê de alguma coisa. Então, você falou eles estariam? Eles fizeram isso, entendeu? Claramente fizeram isso desde 2014. Nós estamos passando por esse processo, entendeu? Sim. Eu não gostei da sua colocação. Eles estariam. Foi exatamente o que fizeram no Brasil, entendeu? Eu quis só fazer uma provocação para as pessoas entenderem que o que aconteceu na Ucrânia em 2014 é muito parecido com o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2016, que é muito parecido com todas as primaveras árabes, porque é um modus operandi padrão das cartilhas de mudança de regime, inclusive especialistas em produzir
eventos de falsa bandeira, eventos que possam mobilizar as pessoas, mudar os sentimentos e fazer mudar o rumo de uma eleição, né? Você criar algum tipo de atentado, você criar algum tipo de evento que mexa no cenário político e que faça esse tipo de coisa. O Zelensky, por exemplo, ele estava com a popularidade lá embaixo. A guerra foi a salvação dele. Perfeito, muito bom. Você está dizendo coisas muito interessantes. Deixa eu ler alguns superchats muito interessantes mesmo. Quando você falou desse evento extraordinário, eu lembrei de algo que eu cobri aqui, mas não é o caso agora. Mas que eu entendeu de falar sobre isso, mas foi um evento extraordinário que mudou a história da eleição, né? Nós sabemos disso. Deixa eu ler aqui uma superchat. A Paula Bastoni, ela diz: sugiro que chame o historiador e diplomata Luiz Alberto Muniz Bandeira, autor dos livros Desordem Mundial e a Segunda Guerra Fria. Faleceu, né, o diplomata, não foi isso? Sim, ele faleceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente, mas ele estava morando na Alemanha. A vantagem, ele deu algumas contribuições que assim são inestimáveis. Muita gente começa a ficar mais idoso, começa a ficar senil. Ele foi ficando cada vez mais sóbrio, uma coisa assustadora, porque ele deixou livros que deixaram para nós as chaves para a gente compreender o próximo século, e que eu não vejo esses livros serem difundidos da forma que deveriam, porque são manuais obrigatórios para a gente entender. A Segunda Guerra Fria, eu abracei esse título e vou usar em todos os meus artigos, por isso que a gente está vivendo. Ele conseguiu prever os movimentos, ele conseguiu entender, o objetivo estratégico é a China, a Rússia, ela está no meio do caminho, então existe realmente um novo desenho da geopolítica mundial, e no livro que ele publicou na sequência Desordem Mundial, ele vai analisar todas esses tipos de operações absurdas que estão sendo aplicados por meio das guerras híbridas, de mudança de regime, operações de coberturas, covert operations, as operações de falsa bandeira, uma série de manipulações de eventos, de fatos que fazem com que você redesenhe o cenário político de um Brasil para você colocar, de um país, acho que foi ato falho, né, de um país para poder exatamente direcionar ele para os seus objetivos táticos daquele momento. Então, muitas vezes por causa do controle da energia, porque eu vou dizer uma outra falha que a maioria dos analistas está tendo sobre esse conflito da Ucrânia. Todo mundo analisa o conflito em si. Eles não estão analisando o que aconteceu de 2014 para cá, por um lado, só que eles não estão analisando o que aconteceu de 2009 para cá, porque isso é muito importante, porque toda a Primavera Árabe, o professor Muniz Bandeira, ele foi o primeiro a dizer que aquilo se tratava de movimentos manipulados. Inclusive, se não me engano, Samuel Pinheiro Guimarães escreveu o prefácio do livro dele. A Primavera Árabe se dizia que eram movimentos de democracia, que iam democratizar o Oriente Médio. E nós vimos no que virou a Primavera Árabe. Quando os Estados Unidos, a União Europeia, via OTAN, bombardearam a Líbia, qual foi o resultado da Líbia? A Líbia voltou a ter escravidão, mercado com pessoas vendendo seres humanos acorrentados em mercados. Essa a cena da Líbia, hoje controlada por gangues organizadas. São milícias armadas que hoje partilham o poder na Líbia. A Líbia virou um feudo. Isso porque inventaram toda uma história com relação ao Gaddafi, que nós sabemos que era simplesmente um pretexto, nunca teve a ver com democracia. Claro. Talvez, né, Thomas, eu estou gostando muito dessa entrevista, só vou falar para a Paula, que sugeriu o Muniz Bandeira, que, na verdade, o Thomas de Toledo é um estudioso de Muniz Bandeira, tá? Os vídeos dele, ele fala nos vídeos dele do canal. Como é que chama mesmo o seu canal, o Thomas? Professor Thomas de Toledo. Eu sou Thomas de Toledo, só para vocês saberem um pouco. São 2 canais. O professor Thomas de Toledo, que é para tratar temas políticos, geopolíticos e de relações internacionais, e o Farol de Alexandria, que eu trato de arqueologia, egiptologia, história, temas mais que são temas também que são importantes para a gente entender, mas em outra escala de tempo.
Só para falar para vocês, o Tomer Toledo ele faz doutorado na USP e hoje é pesquisador na Universidade da Califórnia. E está lá passando um perrengue, porque teve uma lavagem cerebral lá, uma propaganda absurda, que é pior do que no Brasil. Só para vocês saberem, daqui a pouco eu vou contar uma história que sintetiza bem isso que aconteceu com ele, que tem ocorrido com ele. Mas ele enfim, professor de Relações Internacionais, é um historiador, estuda hoje a questão da geopolítica de muito tempo atrás, a pesquisa dele, que é da Idade do Bronze, né? Na época do Egito, como foi que o Egito caiu, na verdade, é isso, né? Que eu estudo, porque eu queria entender como é que surgiu essa coisa que a gente chama hoje de imperialismo, né? Porque o imperialismo moderno, segundo Lenin, é uma etapa histórica do capitalismo. Mas países agirem como império, isso é muito mais antigo. A palavra império vem de Roma, né? Imperarum. Então, só que Roma, quando Roma já era o império, existiam outros impérios anteriores. E hoje eu entendo que o Egito foi realmente a primeira civilização imperial da história. Apesar de a Síria, né, a Síria ter sido aquela que levou isso a um nível qualitativo que depois só Roma alcançaria, mas tudo começa com o Egito, e o colapso da Idade do Bronze ele tem uma geopolítica ali que foi, podemos dizer que foi a primeira guerra do mundo, praticamente do mundo inteiro, só não pode dizer do mundo inteiro porque a América do Sul, América do Norte, onde a gente tinha civilizações astecas, incas naquela... Quer dizer, não, astecas, incas muito depois. Nós tínhamos povos pré-incaicos e os mexicas, toltecas, maias, né? É outra temporalidade. Eles não estavam conectados ao sistema mundo da Idade do Bronze. O sistema mundo da Idade do Bronze ele se colapsa, então, há mais ou menos 3.000 anos, e aí tem início a Idade do Ferro, que redesenha toda a geopolítica do mundo mediterrâneo, que é o mundo Europa, África e Ásia. Então, basicamente isso. O bronze tinha um valor econômico que seria equivalente ao petróleo hoje. Então, nós sabemos por que estamos sendo atacados. Exatamente. O bronze, naquela época, porque a gente costuma dizer que a evolução das sociedades ela segue da pedra lascada para a pedra polida, aí ela entra na idade dos metais e começa o bronze. Só que o bronze ele se torna uma grande commodity e o comércio do bronze, o bronze ele é uma liga metálica, na verdade. Ele precisa do cobre e precisa do estanho. Então, para você juntar esses dois materiais que vêm de regiões distintas, é preciso ter um fluxo de comércio. E quem detinha as rotas comerciais, quem detinha o controle dos centros produtores, se tornava então os impérios. E aí nós tínhamos o G5 do mundo antigo, que é o Antigo Egito, o Império de Mitanni, o Império de Hatti, a Síria e a Babilônia. Depois nós temos também ali os minoicos e micênicos na Grécia, que eram reinos importantes, mas a Grécia muito antes de Sócrates, muito antes de Platão, muito antes de Aristóteles. Nós estamos aí na idade, eles já são da Idade do Ferro, né? Então é outra situação. E quem tumultua tudo são os povos do mar que vão derrubando império por império, e o único que não cai é o Egito, né? Todos os outros são derrubados. Mas se quiser, a gente pode voltar para a Ucrânia. Muito interessante. Quer dizer que o Egito não caiu dessa vez, veio cair depois, né? Vai cair depois. Na verdade, o Egito, o que acontece é que nós temos um fenômeno que o Egito cai por dentro. Porque o templo de Amon, que ficava no sul, ele acabou passando a controlar a economia do sul do Egito, que é o chamado Alto Egito, e aí o faraó ficou concentrado ali no Baixo Egito, que é onde estava o grosso dos problemas geopolíticos. Então o Egito ele meio que se dividiu, e aí depois ele vai ter uma série de faraós estrangeiros que vão passar a dominar, inclusive faraós negros da Núbia, faraós semitas, faraós gregos, faraós romanos, que são os imperadores romanos. Então o Egito, quando ele perde a sua soberania, ele passa a ser controlado por forças externas, e aí é o desastre de longo prazo, que a gente vai ver um longo processo de declínio dessa civilização que durou aí, é a mais duradoura da história, né? Nossa, e o que nós estamos vendo agora, com muita gente que fala de preconceito com a África, você viu o que aconteceu do Egito. O Egito foi o império mais longo da história, mas caiu. E outros também caíram. E o que está acontecendo hoje, professor, é que eu pergunto, de alguma maneira, nós estamos assistindo à queda de um império?
Sim, eu acho que a gente precisa entender, e aí é um debate assim, já que a gente tá, eu achei que a gente fosse ser menos teórico, mas vamos lá, vamos deixar o papo Não, o fluir. povo está adorando. Eu falo isso porque eu estou vendo aqui Ótimo, os comentários. A nossa audiência é muito qualificada, viu? Mas eu só gostaria de saber se ótimo. estamos assistindo a essa queda desse império. Tá, vamos lá. Eu tenho uma leitura que, assim, eu tinha deixado um pouco para trás por um tempo, que quem acompanhou a época da doutrina Bush vai se lembrar do Samuel Huntington, quando ele escreveu O Choque de Civilizações. Então, na era Clinton, o grande manual dos Estados Unidos era o Francis Fukuyama, dizendo o fim da história. Sim. O Huntington, ele veio no lugar, né, ele começa o livro criticando Fukuyama, e o Fukuyama, ele dizendo, não, a história continua porque existe um ponto que ainda não foi resolvido, a definição das fronteiras das civilizações. Porque, qual que é a leitura? Na Primeira Guerra Fria, havia duas ideologias que eram internacionalistas e mundialistas, que era o socialismo, né, a partir do comunismo, né, e o capitalismo a partir do liberalismo, ou até da social-democracia, mas eram dois sistemas que competiam pela hegemonia planetária. Como nós tivemos uma vitória de um dos lados, que foi a vitória do capitalismo, no caso, a visão neoliberal que prevaleceu após isso, esse período foi um pouco curto, porque ele durou aí de 1991 até 2001, basicamente, mas ele só se concluiu mesmo na prática agora, na verdade não agora, na verdade na crise de 2008, 2009, ele já praticamente esse modelo em termos econômicos já fracassou, mas agora a gente está assistindo a redefinição e a volta daquilo que o Huntington na época chamou de choque de civilizações, porque o choque de civilizações no primeiro momento ele foi lido para se entender a questão do Oriente Médio, então todo mundo olhou para aquilo, questão do Islã contra o Ocidente, a nova cruzada, esse tipo de coisa, e ninguém prestou atenção no capítulo em que ele falava da disputa entre a civilização cristã romana e a civilização ortodoxa russa. E esse é um aspecto central, porque ele inclusive faz uma análise naquele capítulo sobre o conflito da Ucrânia, quer dizer, naquela época ainda, eu não me lembro se ele escreveu um pouco antes ou um pouco depois da Revolução Laranja. De qualquer forma, ele identificou uma coisa muito importante na Ucrânia, entendendo que a Ucrânia é uma linha de fratura entre a chamada civilização ocidental e a civilização ortodoxa, que a Rússia, no caso, seria o núcleo dessa civilização. Então, essa chave ela é muito importante, porque esse conflito que teve entre essas duas civilizações é uma coisa histórica, é uma coisa de muito tempo e muito duradoura. E sempre a Ucrânia, ela foi exatamente aquela transição. Ucrânia, Polônia, aqueles países ali do leste, então sempre foram uma transição. E a Rússia, ela se forma a partir do Principado de Kiev. E muita gente, assim, quando a gente compara a guerra dos Estados Unidos e essa guerra que a Rússia está fazendo, os Estados Unidos bombardearam Bagdá e não pouparam nenhum monumento histórico, foi tudo devastado. A Rússia, ela não está bombardeando Kiev. Ela não bombardeia nenhum prédio histórico, porque a história da Rússia começou lá. A história da Rússia, a origem étnica, a origem do povo russo, se dá exatamente no Principado de Kiev. Então, Kiev é uma espécie de cidade santa para os russos. Então, santa literalmente, porque você tem uma coisa religiosa da expansão do cristianismo ortodoxo, tem igrejas ali que os russos peregrinam para lá. Então, você tem toda uma questão cultural envolvida Kiev, que é como uma Jerusalém, no caso dos palestinos israelenses. É uma cidade em que, para os russos, ver essa cidade se deslocar para o eixo europeu, para o eixo ocidental, para eles é uma perda centenária, é uma coisa a gente está saindo, porque o que eu estou tentando fazer aqui é um exercício para a gente sair do imediato, a gente entender a história de longa duração, para a gente entender quais são as placas tectônicas que estão se movendo nesse momento, porque todo mundo está ali fazendo análise pequenininha, tá ganhando, tá perdendo, não tá ganhando nem tá perdendo, isso aqui a gente só vai entender com décadas, sabe? Nós vamos entender, porque esse conflito não vai se resolver de uma hora para outra, não é um conflito, nós estamos vendo simplesmente a definição das fronteiras do Ocidente.
das fronteiras leste do Ocidente. E eu quero deixar claro uma coisa, na própria visão do Huntington, a América Latina não é o Ocidente, o Brasil não é o Ocidente. E toda vez que o Brasil ou os países latino-americanos tentam se comportar como Ocidente, onde eles entram? Eles se tornam uma subcivilização, sem projeto próprio, sem identidade própria e sem projeção do seu próprio poder, dos seus próprios interesses. É como se repetisse o processo colonial. Ocidente, pelo que os próprios ocidentais se reconhecem enquanto tal, é Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa Ocidental e Austrália, Nova Zelândia. Isso que é o Ocidente. Né? Brasil, do México para baixo, somos América Latina. E isso é uma chave muito importante, porque se o Brasil não se enxergar enquanto América Latina, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil, ele simplesmente será uma força auxiliar do Ocidente para domar a América Latina, ou ele vai ser algo sem identidade, algo fragmentado e apartado daqueles que dividem um passado em comum. Perfeito, correto, concordo muito, muito boa a tua análise. Professor, repete, por favor, o teu canal, porque tem pessoas que não captaram aqui, pediram até para eu colocar aqui no chat. Que tá bom, são dois. O seu nome mesmo, é Thomas de Toledo. Professor Thomas de Toledo, que é geopolítica, política, questão de relações internacionais, e Farol de Alexandria, que é História e Arqueologia. Tá? Então são dois canais diferentes. O Farol de Alexandria eu quero deixar um lugar ali só para coisas antigas, história, para coisas assim, mas no Thomas de Toledo a gente vai para a briga. Uhum. Perfeito. E isso, eu vou colocar aqui, que voltou aqui, a Farol de Alexandria, que tem um site também, inclusive, né? Sim. Tem um site e um canal no YouTube, é isso, né? Exatamente. O site a gente publica, na verdade, os vídeos que estão no YouTube, e a gente quer promover algumas viagens culturais para alguns países, para as pessoas conhecerem, né? Então a gente está organizando uma viagem, uma expedição arqueológica para o Egito. Quem tiver interesse é só procurar a nossa informação, que as pessoas vão para o Egito para fazer turismo, a gente está indo levando as pessoas para estudarem, né? Mostrar ali os monumentos, explicar, dar curso no local, no sítio arqueológico. É diferente. Ótimo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer um comentário. Hoje eu vi uma entrevista, rapidamente, que eu achei uma vergonha do ponto de vista do jornalismo, com uma jornalista badalada, que já fez grandes coberturas de guerra, que é a Cristiana Amanpour, da CNN. E ela entrevistando o porta-voz, que é Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin. Quem tem capacidade, assim, quem sabe interpretar, o jornalista, que eu cobri muitas coisas, entrevistei muitas pessoas, você percebe que a razão está com ele. Primeiro, ela, como jornalista, falava mais do que ele. E toda vez que ela falava, eu fazia discurso. E quando começou a entrevista, eu falei, essa entrevista, ela não tem chance, ela tem que fazer o discurso americano, pelo que eu já tinha conversado com você, porque é um massacre. Uhum. E ela fazia discurso, ela não fazia pergunta. E a tranquilidade do Dmitry Peskov, falando sobre a situação, qual é, por que a Rússia está lá, o objetivo é que as pessoas entendam. Você agora está trazendo informações que nos permitem entender melhor, inclusive, o caldo de cultura, quiser chamar assim, ou você fazer uma interpretação à luz da própria valores religiosos, e que você entende a sociedade por religião, muito, tá? Isso é uma chave, como você disse, é uma muito chave. Mais que a religião, é a cultura, é o ethos, né? O ethos social, a religião faz parte disso. Exatamente. E aí é uma chave para você entender. E aí, quando eu olhei, eu falei, o Dmitry Peskov estava uma tranquilidade muito grande, e eu sabia que o terreno para ele era extremamente hostil. Porque a Cristiana Amanpour, hoje os Estados Unidos estão engajados, é uma coisa absurda. Estou fazendo essa colocação para fazer essa pergunta daquilo que você me comentou. Hoje está tendo censura nos Estados Unidos. Você está lá há algum tempo e pela primeira vez você foi advertido pela internet. E justamente porque você tem procurado informação
E você não consegue, a partir da próprios canais ali de língua inglesa, americanos, sites americanos, ter informação da Sputnik, por exemplo. Você até falou, eu estou vendo muita coisa do 247, porque nós publicamos o Sputnik e para você está com muita dificuldade. E veja bem, isso é que é censura. Estão falando de censura na Rússia, eu não sei, não analisei lá, eles estão em guerra, é possível que realmente haja censura, mas o que está acontecendo claramente hoje numa terra que diz que é a terra da liberdade de imprensa, etc., é uma censura muito grande. Fiz essa colocação para você contar a respeito do que você tem sofrido e de como é viver num país hoje em que está havendo uma lavagem cerebral. Você começou essa nossa conversa dizendo, eu tenho colegas hoje da universidade com quem eu me dava muito bem. Por eu expor um ponto de vista, já estão se afastando de mim. A palavra é sua. Pois é. É uma situação muito delicada e algumas coisas eu vou deixar para falar quando eu estiver no Brasil, por uma questão de segurança, porque eu tô sentindo que assim, eu tô encurralado aqui. Inclusive é bom, se acontecer qualquer coisa comigo, vocês estão sabendo aqui. É bom que vocês, não só comigo, mas é que a guerra ela não esquentou a esse ponto, né? Ela ainda não chegou num ponto, mas se essa guerra ela esquenta para um certo nível, eu não sei como é que fica a situação de segurança de quem pensa um pouco diferente, porque é um massacre tão grande que ele, assim, acessar um site russo aqui é você pedir para você entrar no radar e a sua internet começa a cair, de repente você recebe uma notificação que está baixando conteúdo ilegal, e aqui é uma coisa que, entendeu? Como é que eu vou provar que focinho de porco não é tomada aqui, entende? Estou num país estrangeiro, não conheço a legislação, entende? É uma coisa que a gente tem que ficar um pouco esperto e ao mesmo tempo entender que todo o discurso que os Estados Unidos faz de democracia, e aí teve um artigo, acho que do Martin Wolf, há uns dias atrás, em que ele fala exatamente isso, ele fala que o mundo agora está dividido entre as democracias e as autocracias. Eu só queria saber se os Estados Unidos faz parte das democracias, porque eu não consigo ver isso aqui não. O que eu vejo são dois partidos da guerra, né, Partido Democrata e Republicano. A diferença é que um bombardeia por um lado e outro bombardeia por outro, porque na verdade os interesses por trás desses dois partidos estão muito bem preservados, e os partidos são só instrumentos dos grandes bilionários. E vem aquela conversa de oligarca, que é oligarca russo. Bill Gates é oligarca, Elon Musk é oligarca. Elon Musk deu um golpe na Bolívia, falou isso abertamente, pagou para dar o golpe na Bolívia. Você vai dizer que isso não é imperialismo? Sabe? Dizer que o Celso Amorim, uma vez, ele falou sobre tudo que estava acontecendo no Brasil há uns anos atrás, né, que a Petrobras estava indo pro ralo, né? Ele falou, querem dizer, se vocês quiserem acreditar que é conspiração, que é coincidência, pode acreditar. Eu acredito que é conspiração. E a conspiração, nós temos que entender que não é conspiração. Ele falou ali com ironia. Na verdade, existem bastidores que não vêm à tona das negociações, dos conflitos. A guerra, ela tem, vamos lá, a guerra ela acontece no fronte militar, ela acontece no fronte diplomático, ela acontece num fronte que ninguém consegue ver, que é o da inteligência, que esse entende? É o bastidor do bastidor. Se o diplomata a gente já tem dificuldade de ver. Agora, o da inteligência é você sumir com pessoa aqui, é você subornar não sei quem aqui, é você mexer, sabotar aqui. Então isso é muito mais complexo. E nós temos o fator midiático, que é a disputa dos corações e mentes. Porque qual que é a grande questão? Como que você faz para derrubar um governo? Qual que é a aposta hoje dos Estados Unidos? A aposta hoje é desgastar o Putin ao máximo para fazer com que o Putin caia e que surja uma alternativa pró-ocidental dentro da Rússia. E a Rússia, basicamente, ela tem um sistema político que você tem ali três forças. Basicamente, você tem os nacionalistas russos liderados pelo Putin, e esses nacionalistas russos, eles se dividem em vários. Você tem uns setores mais radicais, o pessoal da quarta teoria política, que não é tão influente no governo como aparenta, mas tem uma certa influência naquela sociedade.
Nós temos o setor ligado aos militares, ao serviço de inteligência, à alta burocracia, que é o setor que o Putin representa, e nós temos o setor dos oligarcas, que o Medvedev era o principal nome, né, que ele compôs com Putin, então existe ali uma convergência de interesses, e nós temos, em segundo lugar, o Partido Comunista da Federação Russa, que é o segundo maior partido. Que a gente já sabe, é um partido de origem soviética, é o herdeiro do Partido Comunista da União Soviética, e aí existe uma terceira força, que seria os pró-ocidentais, que não tem grande expressão na sociedade nem no parlamento, mas eles têm muita visibilidade na mídia ocidental, e acaba parecendo que eles são importantes, sendo que eles não são, no contexto russo. Então, esses setores, que são aqueles que são vitaminados nesse momento, para poderem derrubar, tentar alguma derrubada, uma mudança de regime, ou que, no mínimo, um enfraquecimento do Putin. Porque se você é a chamada quinta coluna, né? Porque na Guerra Civil Espanhola você tinha as 4 colunas, uma no norte, uma no sul, leste e oeste. E a quinta coluna é aquela que vinha por dentro, para minar por dentro a resistência. Então, isso que se chama quinta coluna. Não, e é por isso que eu disse desde o princípio, e os Estados Unidos apostam numa guerra prolongada que é para desgastar o Putin. Foi imediatamente na questão econômica, porque é para derrubar e para ter alguém pró-ocidental. Na verdade, é para destruir a própria cultura russa, essa noção que você falou, inclusive, o valor que Kiev tem para a Rússia, e explica por que não houve ainda um bombardeio, e talvez nem haverá, para destruir totalmente Kiev. Mas eu vou ler alguns superchats, e como nós estamos com tempo aqui e a entrevista está muito boa, eu queria que você fosse bem pontual, por favor, nas respostas. Tem aqui o Carlos Tinoco dizendo: o professor não concluiu a análise sobre a queda do Império. Por favor, pede para ele concluir, obrigado. Se nós estamos assistindo à queda do Império Americano. Tá. Assim, em termos de... vamos entender uma coisa. Um império, ele chega no seu auge e ele inicia um processo de queda. Mas esse processo de queda, ele não significa que ele é imediato, ele não significa que ele não tem contradições, e ele não significa que não possa ser retomado sob alguma perspectiva ou sob um nível inferior. A gente pode dizer que, no caso dos Estados Unidos, a queda do império, ela tá nítida, porque nós temos a ascensão de outra potência, que é a China. Tá? Então isso é muito importante, porque um império que cai, mas não tem outro que ascende, não significa que necessariamente ele vai desaparecer. Então, o que está acontecendo hoje é que a China ela tem um outro timing. A China, assim como o Egito, ela pensa, não o Egito moderno, mas o Egito antigo, ela pensa enquanto civilização. E o que significa isso? Que o projeto chinês é de décadas, é de século. Então, hoje, se a gente tem que aprender com alguém de alguma sociedade moderna, é com a China. E a China, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista da China, ele é um partido que ele não é só marxista, ele é um partido confuciano e taoísta, porque ele usa desses elementos tradicionais da sua cultura, da sua formação, para construir um projeto de nação de longo prazo. E é isso que é um projeto civilizacional, coisa que os Estados Unidos, o Ocidente, ele tenta se impor enquanto a civilização modelo para a humanidade. Então, o que nós estamos vendo não é simplesmente o declínio dos Estados Unidos, é também o declínio do Ocidente, e é por isso que a Europa hoje, ela está desesperadamente do mesmo lado que os Estados Unidos, porque hoje, o papel que hoje os Estados Unidos cumprem é um papel que no passado a Inglaterra cumpriu, que a França tentou cumprir, e cumpriu de certo modo com a sua tradição revolucionária, com a expansão dos valores iluministas e do valor da Revolução Francesa pelas guerras napoleônicas, e que posteriormente também nós tivemos aí o surgimento então do Império Britânico, que expandiu esse modelo colonialista, imperialista, escravocrata e supremacista branco, que é o modelo ocidental, e que agora ele se traveste de toda essa coisa da diversidade, do empoderamento, todo esse discurso, que na verdade a gente sabe que isso é simplesmente para você mudar a cara, porque a essência é a mesma. O poder continua nos mesmos, você pode colocar
Você pode colocar ali toda a representatividade das minorias no filme de Hollywood, no Congresso dos Estados Unidos, mas o sistema econômico, o poder econômico continua nos mesmos. E o liberalismo ele é o campeão de ser essa ideia de se mexe nas aparências, mas nunca nas essências. E é por isso que assim, eu tento trazer esse debate para muito além do conflito na Ucrânia. Então, eu acho precárias as análises que dizem se o Putin errou, se o Putin acertou, se dizem se o Putin está ganhando, se o Putin está perdendo, porque nós temos que olhar o desdobramento dessa questão no longo prazo. Isso não significa que isso vai se resolver daqui a uma semana, daqui a um mês, nós temos que entender as grandes manifestações das placas tectônicas. Isso corresponde, em termos históricos, por exemplo, à Primeira Cruzada, quando você faz um grande deslocamento para disputar o Oriente Médio. Então nós temos aqui, nós estamos assistindo um movimento que ele pode causar impacto para os próximos séculos, o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos dentro de um processo. Dentro do processo. É possível que há uma mudança na geopolítica, mas esse é um processo. Vai haver avanços, vai haver retrocessos, e hoje o sistema capitalista ele é organizado no mundo já não com a força que era antes, pelos Estados Unidos. Isso não cai de uma hora para outra. Isso é um processo. Enfim, a história está correndo diante das nossas mãos. Eu acho isso emocionante, até perigoso, em alguns momentos, mas a vida tem riscos, mas é emocionante viver esse tempo. Nós estamos vivendo, isso é um processo. Thomas, deixa eu ler rapidamente aqui o superchat, que é o seguinte: olha, o Sérgio Capilé diz o seguinte: nos Estados Unidos, o professor Thomas de Toledo está sujeito à lei patriótica, antiterrorismo, ou seja, corre riscos. Carlos Chinoco, eu já li aqui o superchat dele, que pediu para você concluir sobre o Império. Olavo Lins, aqui você alimenta a nossa consciência política, muito obrigado, nos brindando com pessoas extraordinárias como o professor Thomas de Toledo. Concordo. O professor Thomas Toledo realmente revela aqui um excelente analista, com muito fundamento nas análises. Interessante. Olivia Wesley diz aqui: nossa, encantada com essa aula, professor, obrigada. Ângela Guiar, parabéns, 247, entrevista sensacional. Mônica Mello, excelente o Thomas de Toledo, ela te aplaude. Cutícula de peixe, tem que colocar o Thomas de Toledo 24 horas no 2, excelente análise do professor Thomas. Temos aqui, olha, a Paula, né, que sugeriu o Muniz Bandeira, interessante porque o Thomas conhece muito o Muniz Bandeira, e muito importante dos livros que ele citou, esses dois, é porque não é só um livro de teoria ou de interpretação, ele cita fontes. Quando ele diz que há financiamento, ele mostra onde há, que há envolvimento de uma embaixada, ele mostra onde está o documento. Então, é algo que nos enriquece muito, e o Thomas ele é um estudioso da geopolítica, e, por isso, ele conhece bastante o Muniz Bandeira. A Mônica Mello diz aqui: sinto muito, mas quem dialoga com nazista é nazi. A Mônica Mello também diz: a OTAN já era para ser eliminada. Bom, esses são alguns superchats. Se você ainda pode fazer alguma questão, pode colocar alguma questão. Nós temos uma pergunta que foi feita aqui: se tudo isso tem a ver com os BRICS, tá? Se o BRICS está por trás disso, tá? E, além disso, existem outros acordos que foram citados, eu não estou achando aqui a questão colocada, mas você tem acordos também da China, eu não vi aqui o detalhe, estou tentando localizar aqui, olha, exatamente. Pergunta ao professor sobre criar, além dos BRICS, o Pacto Militar de Xangai, a Liga das Nações Unidas, o Tribunal Penal de Caracas. Está dizendo para criar outras alternativas além dos BRICS, como defesa. Eu não sei se hoje politicamente é viável, quer dizer, enfim, é um passo de cada vez, né? Mas, enfim, eu acho que o Brasil, quero ver até o professor falando isso, o Brasil foi alvo de uma violência, eu já disse isso, que é a mesma violência que atingiu a Rússia. Então, a guerra lá é consequência disso. Lá não conseguiram atuar dentro da Rússia. Na China foram para Hong Kong, financiaram movimentos lá. Financiaram movimentos na Geórgia, financiaram o movimento em Caracas. Aqui no Brasil, foi aqui dentro mesmo. Esse que é o problema. É isso que nós vamos ter que prestar atenção e fazer legislação de Estado de defesa da soberania brasileira, do Estado democrático e da soberania. É preciso que o Brasil é alvo, o Brasil é um país grande. A palavra é sua para fazer o encerramento, então.
Legal. Joaquim, eu começaria pelo seguinte, aquela reportagem investigativa que você fez, leia o livro A Desordem Mundial do Muniz Bandeira, e aí muita coisa vai fazer mais sentido do que você já conseguiu levantar. Vai fazer muito mais sentido, porque vai ver que tem certos padrões se repetindo mundialmente. Eu super recomendo para ti esse livro. Muito bom. E aí... Nós vou ler, viu? Aliás, hoje eu já procurei, eu procurei já, mas eu não queria comprar pela internet, eu gosto de ver, e livraria, eu fui até no Rio Paulista, não encontrei, mas vou comprar. Na livraria da USP, ela estava ali da Brasiliana, pelo menos quando eu estava no Brasil, não sei agora, ele estava com 50% de desconto. Ótimo. Procura lá na Brasiliana, não sei se está. Eu leio e recomendo a todos. Tá? Muito, muito importante. Bom, isso tem a ver sim com o BRICS. Eu tenho uma relação com o BRICS porque eu fiz parte da construção dos BRICS. Eu fui da juventude do BRICS, apesar de que o conceito de juventude para os russos e chineses é um pouco mais avançado do que o nosso. Para eles, 40 anos ainda é jovem. Né? Então, de certo modo, eu participei, eu me senti um pouco mal. Para mim, jovem é quem tem 20. Eu já estava nos 30 e poucos e ainda participava da construção dos BRICS. E naquela época, inclusive participei de reuniões do BRICS com a OCX, que é a Organização da Cooperação de Xangai, e da União Euroasiática, que é uma outra iniciativa para reintegrar ali o continente euroasiático, que emergiu um pouco antes do projeto da nova Rota da Seda da China. Então, o BRICS, sem dúvida, hoje, eu fiz, inclusive, um artigo que eu publiquei, se não me engano, em 2015, eu fiz uma comparação do declínio relativo do G7 e da ascensão dos BRICS, isso em 2015, então ele já está um pouco desatualizado, porque houve golpe no Brasil, houve uma série de coisas que mudaram um pouco aquele cenário. Mas no cenário que estava traçado até aquele momento, e tudo que aconteceu no Brasil não foi à toa, porque você precisava tirar o B do BRICS. Então, se a gente for analisar, pensa no mapa. Usando o próprio Huntington quanto referência, a ideia de civilizações, qual que é o centro da civilização latino-americana? Seria o Brasil. Mas o Brasil precisa se integrar com a América Latina para ele assumir esse papel. Inclusive linguisticamente, o Brasil tem que falar mais espanhol. O Brasil precisa se virar para a América Latina e aí ele cumpre esse papel. Mas o BRICS é o país central da civilização latino-americana. Ele é um país central da chamada civilização africana, que é a África do Sul, que é diferente, por exemplo, da civilização islâmica, que aí nós temos uma coisa um pouco mais complexa, que aí alguém poderia falar, mas por que não entra o Egito? Porque o Egito está muito mais para, nesse momento da história da humanidade, muito mais para árabe do que propriamente para africano, porque nós temos o Saara, nós temos nós não podemos olhar para o mapa da África e pensar que a África é uma coisa só. A África é uma complexidade. E quem hoje melhor projeta, enquanto país com capacidade de liderar a África negra, é a África do Sul. E na Ásia, nós temos ali a Rússia, na chamada Eurásia, na transição, então seria leste europeu, civilização ortodoxa, e aí nós temos a Índia como centro da civilização indiana e a China como centro da civilização chinesa. Então isso seria uma aliança de grandes civilizações. A grande questão é que o G7, que ele reúne o Ocidente mais o Japão, que é basicamente isso, que é o G7, né? Então o G7 ele vem apresentando uma estagnação econômica de longo prazo. E o Brasil só interrompeu o seu processo de crescimento depois que houve tudo que se passou aí após o golpe. Então, o Brasil precisa retomar o seu protagonismo enquanto integrador da América Latina e enquanto papel para redesenhar o mapa geopolítico do sul global, porque o Brasil ele é reconhecido como um líder não apenas da América Latina, mas do sul global. Então, o BRICS representa exatamente isso, a emergência desse sul global. E aí o papel do Brasil não é pequeno. O Brasil ele precisa urgentemente retomar a sua situação de liderança. Hoje a gente tem um governo no Brasil que não tem liderança sequer dentro da própria base que ele representa. É um governo fraco, é um governo que, felizmente, o Itamaraty assumiu as questões dos pronunciamentos com relação à guerra, porque se deixasse para o atual mandatário ou para o seu vice, seriam dois discursos desastrosos, fosse qual fosse.
Então, felizmente, o Itamaraty tem acompanhado a situação ali no Conselho de Segurança da ONU, e por uma coincidência do destino, hoje o Brasil compõe o Conselho de Segurança da ONU, só que o Brasil poderia estar tendo um grande protagonismo nisso se tivesse hoje um líder de verdade governando esse país. Então é isso que a gente espera que possa mudar em 2022. Muito bom. Thomas, muito obrigado. O livro do Muniz Bandeira, estão perguntando aqui, é a Desordem Mundial e a Segunda Guerra Fria. Tá? Exatamente, na ordem inversa. A Segunda Guerra Fria primeiro e a Desordem Mundial depois. E se vocês quiserem, tem um que antecede, que é a formação do Império Americano, que aí fica uma trilogia, mas vocês podem, se vocês quiserem cortar o caminho, peguem da Segunda Guerra Fria para frente, porque a Segunda Guerra Fria ela vai dar essa big picture, esse grande quadro, né, que a gente precisa. Então, Regiane, que está perguntando aqui primeiro a Segunda Guerra Fria, na ordem, esse livro, e depois tem A Desordem Mundial. São 2 livros recomendados pelo Thomas de Toledo, do Muniz Bandeira, e que nós vamos entender, vamos ter mais instrumento para entender o que está acontecendo e não ficar longe desse noticiário horroroso, pobre, vulgar que nós temos aqui nessa imprensa corporativa brasileira. Tá? Inclusive, perdão, Joaquim, inclusive uma coisa que me preocupa é a forma como certos analistas, inclusive da esquerda, estão tomando esse conflito com uma forma de torcedor organizado. Né? Seja do lado dos Estados Unidos, seja do Estados Unidos / Ucrânia, seja do lado da Rússia com Putin. E não é essa visão que o Brasil tem que ter. O Brasil tem que ter uma equidistância, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que uma derrota da Rússia agora seria uma situação bastante complicada, porque o Ocidente ele retomaria uma nova hegemonia. Então, não estou dizendo que a Rússia precisa ganhar a todo custo, não estou dizendo isso, que eu estou dizendo é que precisa se conter essa expansão ocidental, porque é uma situação gravíssima e que envolve potências nucleares. Perfeito. Thomas, eu vou te chamar mais vezes, viu? Precisamos de análise como a sua. Tá? Você foi recomendado por uma pessoa da nossa comunidade, me autorizar a falar o nome, eu não vou falar, mas ela me mandou um vídeo seu, uma pessoa querida já, que a gente vai tendo amizade com as pessoas, e ela recomendou você, excelente a tua análise, vou te chamar mais vezes, tá bom, Thomas? Agradeço. Vamos seguir esse debate aí, porque esse debate é o debate do próximo século, não é o debate que a gente vai encerrar com um cessar-fogo ou com um acordo de paz. Isso aqui ainda vai gerar muitas consequências, e nós vamos ver o desdobramento disso na integração eurasiana, na formação de novas alianças internacionais, novos realinhamentos. Então tem muita coisa ainda muita água para rolar. Muito bom. Só um último superchat, que é da Maria Demile Campos, falando do Alex. Ainda é boa a fala do Alex sobre a farra dos pastores e o vazamento do áudio do Milton Ribeiro. Vale um corte 247. Obrigado, viu, Maria? Está registrado aqui o teu comentário. Temos também aqui o Pedro Rodrigues dizendo abraço ao companheiro que recomendou, a companheira que recomendou o professor Thomas. Sim, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Thomas. Um abraço para vocês, boa noite a todos vocês, descansem, fiquem antenados, que vocês têm o privilégio de estar vivendo esse período da história. É doloroso, às vezes chega a ser em algumas situações insuportável, mas nós estamos vendo uma transformação muito acentuada, tá bem? Abraço para todos vocês e até mais.